estamos falando sobre comunidade cristã, nós como comunidade. E hoje é o encerramento. Então, para quem está nos acompanhando pela internet, eu venho aqui hoje pela primeira vez. Seria interessante vocês entrarem na nossa página do YouTube e ver as outras mensagens. Foram 4 semanas falando a respeito de crescendo como comunidade. É interessante quando a gente descobre que algo que foi criado funciona. Essa semana eu tive uma experiência muito interessante com a minha filha. Fui buscar ela na escola e pouco antes de buscar, um número diferente tocou no meu telefone. Eu atendi e era minha filha. E eu levei um susto, que eu falei, isso não é o número dela. E ela me disse assim, pai, alguém pegou meu telefone. E eu falei, como assim? Ela, eu não sei, eu não estou achando meu telefone, eu perdi meu telefone. E eu falei para ela, tem certeza? Ela, tem, eu estou aqui na escola, por isso que eu estou te ligando, eu estou com o telefone da Bárbara, minha amiga, eu estou te ligando. Você pode olhar se meu telefone está aqui? Aí eu me lembrei que eu tinha colocado um aplicativo. Quando você tem filhos adolescentes, você coloca tudo que é tipo de aplicativo no telefone deles, né? E eu coloquei um chamado 360 Live, a Vida 360. E coloquei outros também para monitorar o que ela assiste, o que ela vê, e quando eu estou com raiva dela, eu bloquear. Então ela tem esses dois. E eu falei assim, bem, eu vou olhar nesse aplicativo e vou ver onde que esse telefone está. E eu abri o aplicativo e percebi que o telefone ainda estava na escola dela. E eu abri assim bastante, ampliando a tela para aqueles que conhecem um pouco de GPS. Você, quando faz isso, ele dá até o mesmo local exato, mostrando a foto do satélite onde o celular está. E eu percebi que o celular estava na escola dela, próximo ao ginásio. E eu falando com ela, falei, olha, está próximo do ginásio. Ela, é mesmo? Eu falei, então eu vou olhar lá no meu locker room, pode ser que está lá guardado. E eu via que o GPS movia. Eu falei, eu vou pegar esse bandidinho no Fraga. E corri para a escola, entrei na portaria, falei com as pessoas da escola, falei, olha, eu preciso de entrar, minha filha perdeu o telefone, ela está procurando lá dentro. Ela falou, não, sim, claro. E eu fui, eu vi que ela andava. E eu peguei o telefone e falei assim, filha, está andando, foi para tal lugar, ela, estou indo para lá. E ela ia, tal. Daqui a pouco, irmãos, vocês já estão entendendo o que está acontecendo, né? De repente, ela andando muito, eu falei assim, peraí, onde é que você está? Eu estou em tal lugar, vem para onde eu estou. Ela veio. E eu fui olhando, eu falei assim, filha, eu estou achando o telefone. E quando ela chegou perto de mim, eu falei, filha, achei. O bandido é você. Ela, como? Eu falei, o telefone está com você. Não está. Eu falei, está com você, eu estou vendo que está aqui do meu lado. Aí ela falou assim, não está. E nós abrimos a bolsa dela, estava lá dentro da bolsa dela jogada. E na hora ela ficou assim rindo, eu falei assim, foi muito engraçado. Eu falei, poxa, como é legal quando você descobre que algo que foi criado funciona. Eu nunca tinha experimentado, funciona de verdade, funciona em todos os aspectos. E eu quero te dizer que a igreja, muito mais do que um aplicativo criado por homens, foi uma ideia do coração de Deus. A igreja tem que funcionar, quantos podem dizer amém? A igreja funciona e é por isso que ela está aqui por mais de 2000 anos. A igreja é um projeto de Deus. Eu tenho um texto que nós já usamos algumas semanas atrás na nossa igreja, que está em Mateus, e a gente vai ler ele agorinha. Eu queria que você pensasse na igreja agora, encerrando essa série, como um organismo vivo, uma organização sim, mas um organismo vivo que funciona, que foi criado para funcionar. Se nós colocarmos, assim como quem colocou todo o esforço naqueles aplicativos que existem, no aplicativo que eu citei, para fazer com que ele funcione, a igreja vai funcionar. A questão é se estamos realmente utilizando todos os recursos que Deus nos deu para sermos a igreja e crescermos como comunidade que Ele quer que nós cresçamos. Só para recapitular quem não estava aqui, na primeira semana nós vimos com a presença do pastor Joe, que estava pregando, que nós fomos chamados para viver nessa comunidade. Deus nos chamou para isso. Independente da sua nacionalidade, do seu background, Deus te chamou para fazer parte da comunidade, da igreja do Senhor. Na segunda semana eu preguei, o pastor Paulo pregou no culto às 9h30, eu preguei no das 11h30, falando que na comunidade nós encontraremos o ambiente perfeito para o nosso crescimento, mas também para a nossa proteção. Vivendo a vida de comunidade, a gente vai encontrar proteção. Semana passada, a gente esteve aqui mais uma vez falando sobre isso, e nós vimos 2 pastores também de fora, o pastor César e o pastor Jorge Humberto, que esteve presente conosco, vindo de Portugal, falando que a igreja é a chave para o nosso crescimento. É na comunidade que Deus entregou, de acordo com Efésios 4, todos os ministérios, todos os dons ministeriais para o nosso crescimento. Então é no meio da igreja, na comunidade, vivendo em comunidade, que você vai crescer e se aprimorar a cada dia. Hoje a gente vai falar sobre uma comunidade relevante em nossa cidade.
Se Deus nos chamou, se Deus preparou esse ambiente, se Deus deu a esta igreja toda a condição para ela se tornar uma igreja forte, uma igreja que possa crescer, essa igreja tem que ser uma igreja relevante, ou seja, tem que ser uma igreja que faz a diferença na cidade, na comunidade. Hoje eu quero tirar o foco simplesmente da comunidade agora cristã e pensar nessa comunidade aí fora. A pergunta que a gente tem que se fazer todo dia é: será que como igreja estamos fazendo diferença nessa comunidade? Eu amo esse culto das 11h30, sei do potencial dele, sei do que ele significa para a maioria de nós que viemos de um país, e não é esse o nosso país de origem, nós nascemos em um outro país, temos pessoas aqui de outros países, e aqui a gente encontra muitas vezes o que nós sentimos a falta do nosso país de origem. Quantos sabem disso, pode dizer amém? Então ela tem um significado, mas falando nisso, às vezes ela não tem um impacto direto na comunidade ao nosso redor, por isso que a gente é uma igreja multicultural. E a gente também quer impactar a igreja ao nosso redor. Uma vez eu peguei uma classe com um professor explicando a respeito de igrejas como a nossa. Na ocasião nós estávamos na transição de uma igreja, na ocasião já éramos uma igreja internacional, mas se tornando uma igreja multicultural, e o professor falava a respeito de igrejas, usando o símbolo aqui da América, Donut, que é uma igreja que está numa comunidade, mas não necessariamente as pessoas que frequentam essa igreja vêm da sua lateral. E a ideia do donut, que ele tem aquele buraquinho no meio, e a ideia é as pessoas igual a ele vêm de outros lugares, de outras cidades. E esse foi o caso da nossa igreja por muito tempo. Muito tempo as pessoas vinham de longe para conviver e congregar aqui. Com o passar do tempo, muitos passaram a viver nas circunferências da igreja, mais próximos da igreja. O pastor Paulo mora aqui do lado, eu moro bem pertinho, muitos de vocês moram bem pertinho da igreja, porque a igreja de fato se tornou o local da nossa comunidade, onde a gente quer viver, onde a gente começa a descobrir que a gente faz parte. Mas uma vez citando minha filha, às vezes quando ela crescer um pouquinho, ela vai gostar muito dessas ideias de citando, né? Ela, e eu sei como é filho de pastor, sofre com os exemplos, né? Essa semana a gente estava conversando sobre isso, porque eu já moro há 26 anos na mesma cidade. E nessa cidade, eu conheço todo mundo praticamente que vive ali. E ela falava assim: pai, é tão interessante depois de um tempo vivendo num lugar, como que você faz parte da comunidade, como você conhece de fato todo mundo, as pessoas passam, você sabe quem que é o policial, mesmo quando ele não está fardado, você sabe quem trabalha no Walgreens, mesmo quando não está lá, e você começa a conhecer a sua comunidade. E esse é o projeto de Deus para nós precisamos de conhecer a nossa comunidade e fazer diferença na nossa comunidade. As pessoas que estão ao nosso redor precisam de conhecer Jesus, e Deus nos trouxe aqui com um projeto, com um propósito. Você sabe disso? Deus te trouxe aqui para fazer diferença nessa comunidade. Agora vamos ler o texto de Mateus 16, e eu tenho ele projetado para você. Quando Jesus pensou na igreja, essa instituição que não é invenção de homens, que foi feita por Deus, criada por Deus, fundada por Jesus, ela tem que dar certo, ela tem tudo para dar certo. Quando Jesus falava com Pedro a respeito dessa igreja que ele iria um dia edificar, ele dizia o seguinte, e nós lemos há poucos dias numa outra série esse texto. Jesus disse: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra, que era a afirmação que Pedro acabara de dizer, que ele era o Filho de Deus, ele estaria edificando a igreja. A igreja de quem? A igreja dele, a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu preguei uma mensagem falando o que significa isso, a igreja marchando, não em retaguarda, não acuada, mas a igreja indo de frente com aqueles que estão sendo saqueados para o inferno e tirando eles de lá. E ele diz aí: e eu darei as chaves do reino dos céus. Dará quem? A igreja. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Esse texto é o texto chave para nós falarmos de igreja, porque é a primeira vez que a palavra igreja é mencionada na Bíblia. Pelo menos é o relato mais certo que a gente tem da palavra direto igreja sendo relatada, principalmente por Jesus. E nesse texto não há dúvida que a igreja é um projeto de Cristo. Jesus fundou a igreja. A igreja não é uma instituição criada por homens, como muitos querem às vezes falar. A igreja é um projeto de Jesus. Foi ele que fundou a igreja. E a igreja tinha um projeto claro, um objetivo claro desde o início, que era tirar as pessoas que estavam indo para o inferno sem Deus para o reino da luz, o reino de Deus. Jesus veio: eu vou edificar na minha igreja, e ela vai tirar as pessoas desse lugar terrível chamado inferno.
Bill Hybels, o fundador de uma das igrejas maiores que existe aqui nos Estados Unidos, fica na cidade de Chicago, Willow Creek, escreveu um livro que alguns anos atrás, muitos de nós aqui da igreja lemos esse livro, porque tivemos uma classe de liderança, e é um dos livros mais vendidos do mundo no contexto de liderança e mais conhecidos de Bill Hybels. Em português ele é traduzido como Liderança Corajosa. Bill Hybels, nesse livro, ele fala a respeito da igreja e do potencial da igreja no mundo. Ele diz o seguinte: seu poder é assombroso, seu potencial é ilimitado, se referindo à igreja. Seu poder é assombroso e seu potencial é ilimitado. O principal aspecto da beleza de uma igreja local é o poder de transformar o coração humano. Eu fico imaginando esta igreja que hoje eu faço parte, sou pastor dela, se ela não estivesse aqui quando eu cheguei nesse país. O que seria de mim? O que seria da minha vida se Deus não tivesse tocado no coração dos nossos pastores para estarem aqui edificando a igreja? Essa igreja me acolheu, essa igreja foi realmente um lugar onde o meu coração foi transformado, e talvez você pode pensar nisso hoje. O seu coração foi transformado porque Deus um dia moveu o coração de uma igreja, de um líder para fazer uma igreja, montar uma igreja, projetar essa igreja. E esse potencial é tremendo, é ilimitado. Quantas vidas não saíram daqui tocadas por Deus, voltaram já para os seus países de origem, estão em outros lugares fazendo a obra de Deus por causa dessa igreja local. Então o seu potencial é tremendo. E ele continua: seu poder é assombroso, já li isso. O potencial da igreja é maior do que podemos compreender. Quando a gente pensa em igreja, queridos, é muito maior do que você pode compreender. A gente vê aqui pessoas, a gente simplesmente está olhando aqui de cima, você olhando para mim, você olha para o lado e você vê pessoas. Mas das nossas mãos, na mão da igreja, foi entregue um potencial tremendo. Você já ouviu falar do país do Quênia? Quantos já ouviram falar? O país do Quênia tem sido transformado por causa da igreja de Cristo. Hoje até mesmo o presidente, o parlamento, a grande maioria são cristãos. Você sabia disso? Por causa de uma igreja local. Porque um dia missionários foram para aquele país e igrejas foram fundadas. O potencial é tremendo. Países onde a igreja entrou e a igreja alastrou-se realmente sobre aquela sociedade são países diferentes, são países, digamos de passagem, prósperos. E é por isso que Bill Hybels continua dizendo aí para nós: nenhuma instituição sobre a terra é como a igreja. O futuro da sociedade depende largamente dos líderes das igrejas compreenderem ou não essa missão. Lembra que o contexto do livro dele é liderança e de mobilizarem suas congregações em função dela. Meu trabalho como pastor, como os demais pastores, é mover vocês. Lembra que nós, como ouvimos a semana passada, somos aqueles que Deus colocou na igreja, equipou a igreja para transformar a igreja, para ajudar a igreja a entender o seu papel, para ajudar você que está aí me ouvindo agora a entender o seu papel nesse contexto, nesse edifício chamado igreja. Você é uma das pedras colocadas aqui. Ninguém fará a obra de Deus sozinha. Bill Hybels continua: a igreja, a noiva de Cristo, de quem depende o destino do mundo, progredirá ou falhará em grande medida dependendo de como a lideramos. Dependendo como a gente liderar a igreja, irmãos, o futuro do mundo, digamos assim, está em nossas mãos. A igreja, quando ela está no seu potencial máximo, agindo conforme aquilo que, como eu disse, citando o aplicativo, funcionando perfeitamente, ela cumprirá o seu papel. Ela fará realmente aquilo pelo qual Jesus projetou sobre ela. Ele continua dizendo, e depois ele faz uma pergunta no seu contexto geográfico, agora falando do local que ela foi fundada. Ele faz essa pergunta muito interessante: e se? Está de vermelho, está um pouquinho difícil você ler ali. Ele faz uma pergunta: e se uma verdadeira comunidade de Deus pudesse ser estabelecida no século 21? Imagina o que seria do mundo hoje se uma igreja, como foi estabelecido nos dias que a igreja foi estabelecida, nos dias de Jesus, no dia de Pentecoste, através do derramamento do Espírito Santo, pudesse acontecer hoje. Eu estava ali atrás no culto, pensando como um de vocês, pastor Paulo pregando no primeiro culto, e eu pensando ali atrás, o que estaria vindo na minha mente, no momento ouvindo uma mensagem como essa. Eu fiquei pensando nessa pergunta: o que seria do cristianismo se ele dependesse de mim somente? O que seria do cristianismo se dependesse de você?
Se a mensagem fosse passada para você, o que você faria com ela? Que Cristo é o Filho de Deus, que morreu numa cruz para nos salvar, que há remissão para os pecados. Você levaria ou não adiante essa mensagem? Você venderia tudo, ou seja, a sua vida, entregaria toda a sua vida em prol desse projeto? Ou aquela mensagem se encerraria ali com você? Pense nisso, porque foi exatamente isso que aconteceu com aquelas pessoas nos dias de Jesus. Eles levaram adiante essa mensagem, custando o que custasse. E se isso pudesse acontecer aqui hoje? Bill Hybels vai mais além, ele vai mais específico. E se aquilo que aconteceu em Jerusalém pudesse acontecer em Chicago? E eu estendo essa pergunta, pudesse acontecer aqui em Salto São Francisco? E se aquilo que aconteceu no livro de Atos acontecesse aqui conosco, nesse mês, nesses dias? Tal ação divina transformaria este mundo e conduziria as pessoas para o próximo. Se queremos que o que aconteceu em Jerusalém aconteça em nossa cidade, temos que fazer o que eles fizeram. Temos que fazer o que eles fizeram, amém? Se nós queremos fazer diferença, ser uma igreja relevante, uma comunidade relevante em nossa cidade, nós temos que fazer o que eles faziam. Nós temos que olhar mais uma vez para a Bíblia e falar assim, o que aconteceu ali em Atos? O que aconteceu no início da igreja que precisa acontecer aqui hoje conosco? Bem, a pergunta é essa, o que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram desde o início, eles permaneceram juntos, trabalharam unidos. Vamos repetir isso? Trabalharam unidos. Quando Jesus chamou a igreja, instituiu a igreja, ele não estava pensando em Pedro. Aquele texto, muitas vezes mal compreendido, é trazido como Pedro era agora a fundação da igreja. Não, quando você ouve bem explicado esse texto, Pedro, o nome dele significa pequena pedra, pedregulho. E Jesus fala, não será sobre esse pedregulho, você somente, que a minha igreja será instituída. A minha igreja será instituída pela verdade que você acabou de preferida, e ela é uma grande rocha, ela é grande, ela é monstruosa. O que significa que não era obra de um homem só. A igreja, irmãos, ela é projeto de unidade, quando há várias pessoas unidas. E é por isso que muita gente não compreende isso e fala assim, olha, eu sou cristão, e eu não preciso da igreja. Eu sou a igreja. Quando vocês ouviram isso? Você faz parte da igreja, mas você não é a igreja. A igreja somos nós. Vira para alguém que está do teu lado assim, nós somos a igreja, nós somos esse projeto de Deus. E se a gente permanecer unido, se a gente ficar juntos, a gente fará com que aquilo que eles fizeram, a gente fará com que a igreja funcione. A igreja, para ser igreja, precisa de unidade, irmãos. Preste atenção que eu não estou falando unanimidade. É bem diferente. Nós não temos que ter o mesmo pensamento, mas temos que estar unidos numa mesma visão, num mesmo projeto, numa mesma missão. Nós temos que, às vezes, sim, discordar em algumas coisas, mas quando afiarmos o nosso alvo para um lugar, irmos no mesmo lugar, na mesma direção. E sabe uma coisa, queridos? O que nos une é muito maior daquilo que nos separa. Às vezes a gente foca naquilo que nos separa e esquece naquilo que nos une, que é Cristo Jesus, que é muito maior do que qualquer coisa que possa nos separar. Às vezes as pessoas que eu gosto de pessoa, de fulano, não gosto de ciclano, gosto do seu estilo, não gosto do seu estilo. A pergunta é, você gosta de Cristo? Sim ou não? Eu também. Então vamos andar juntos. Vamos andar juntos. Se você ama Cristo, como a maioria de nós aqui amamos, você encontrou um lugar perfeito para viver o seu cristianismo, porque nós amamos Jesus. Paulo em Efésios capítulo 4, verso 13, eu tenho projetado para você, falando a respeito disso, ele nos admoesta muito claramente, façam todo o esforço para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É interessante que Paulo não esconde que andar juntos você precisa de esforço. Não é algo que acontece automático. É muito legal quando você vê as pessoas assim, né, e começa no início achar que todo mundo é bonito, bom, abençoado, mas depois você começa a conhecer, você começa a descobrir que a pessoa é igual a você, cheia de problemas, cheia de defeitos, cheia de imperfeições. E se você, nossa, está difícil andar aqui. Sim, ele está pensando a mesma coisa a respeito de você. Está difícil andar aqui. Mas nós temos que fazer todo esforço. A união tem um poder tremendo, queridos. Tremendo. Você conhece a história de Gênesis capítulo 11, de Babel? Quantos já leram essa história de Babel? A história de Babel é o seguinte, para quem não conhece, é a história
do povo que tinha sido colocado sobre a terra com um projeto que era de povoar toda a terra. Deus tinha esse projeto para a humanidade, de povoar toda a terra depois do dilúvio, o mesmo projeto que ele tinha dado a Adão e Eva lá no início. Mas eles saíram da arca e logo quiseram encontrar um lugar para ficarem juntos. E esse projeto deles era o seguinte: vamos fazer uma torre tão alta que quando a gente sair assim mais distante do local que a gente está edificando essa cidade, a gente possa olhar para a torre e a gente se localizar nesse mundo e voltar para o lugar onde nós estamos edificando a nossa comunidade. E eles começaram a construir isso. Então a Torre de Babel é o poder da união de Gênesis capítulo 11. Esse poder é tão grande que, embora o propósito que eles estavam fazendo era contrário ao que Deus queria para eles, olha o que Deus diz no verso de número 6. Deus disse isso: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Está falando de quê? Unidade, projetos juntos. Em breve, nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Deus, você não pode impedir isso? Não, se não houver uma intervenção agora, a unidade deles fará com que aquilo que eles colocou no coração aconteça, mesmo que era totalmente contrário ao que Deus queria. Você percebe o poder da unidade? Você percebe como isso é forte? Até Deus mesmo diz: se o homem se empenhar juntos a fazer uma coisa, eles farão, e não há nada que impeça eles de fazer. Se não houver desunião entre eles, se não houver discórdia entre eles, eles vão conseguir. E você conhece o contexto da história. O que acontece? Deus vai lá e traz separação das línguas, para que ninguém pudesse entender um ao outro mais. E porque um não entendia o outro, eles não puderam dar andamento ao projeto que eles estavam executando. Isso é muito interessante, queridos. Se nós queremos, como igreja, ser uma igreja relevante, a gente tem que estar unido, a gente tem que estar falando a mesma coisa. A gente não pode permitir que coisas nos separem, principalmente naquilo que a gente fala nos bastidores. A desunião começa justamente na discórdia, daquilo que um fala e o outro fala. Se queremos ser uma igreja relevante, que fará a diferença nessa comunidade, a gente tem que falar a mesma coisa. Quantos podem dizer amém? Nós precisamos de lutar e fazer todo esforço, como Paulo diz, para manter o vínculo da paz do Espírito. O inimigo, ele entra justamente sorrateiro, falando coisas ao nosso ouvido. Eu tenho certeza que ninguém em sã consciência queria destruir a igreja do Senhor. Ninguém, porque é uma instituição divina. Mas às vezes a gente permite que a nossa boca seja usada pelo inimigo. Ah, pastor, mas eu sou cristão, minha boca não pode ser usada pelo inimigo. Pedro foi, não sou melhor que Pedro nem você. Pedro, no mesmo contexto que diz: Jesus, tu és o Filho de Deus, depois não vai para a cruz, você não merece, Jesus, para trás de mim, Satanás. Ou seja, ele foi usado, ele permitiu que aquele pensamento entrasse na sua cabeça. E às vezes, queridos, a gente, querendo ajudar, faz comentários ou entra em discussões que acabam atrapalhando o que a igreja foi chamada para ser. Você gosta que as pessoas orem por você, sim ou não? Quantos gostam? Eu gosto quando alguém ora por mim. Alguém chega e fala: pastor, estou orando por você, para dar certo. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus orou por você, orou por mim. João 17 é o texto que Jesus fala dessa oração que ele fez por nós. Olha lá, minha oração não é apenas, ele estava falando com os discípulos ali, apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem desses que estão aqui, deles ali. Então Jesus um dia orou por você e orou por mim. Orou para quê? Para que todos sejam um. Repita comigo: para que todos sejam um. Você crê no poder da oração? Sim ou não? Você crê no poder da oração de Jesus? Sim ou não? Então Jesus um dia orou para que a gente pudesse ser um só. Um só. Então não há nada que pode nos impedir se a gente não der vazão ao inimigo. A igreja dos dias de Jesus fez a diferença porque eles estavam unidos. E aí Jesus continua: para serem um, Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Amém? Deus espera que a gente viva em harmonia, em unidade. A pergunta que a gente faz é: como manter a unidade? Porque às vezes vai vir problemas para nos separar. Não é fácil manter a unidade. Às vezes, nós pastores, esse aqui é o momento mais divertido, mais gostoso para a gente que quer pregar a palavra. O problema mais difícil para nós é manter as contendas do dia da semana. Quantos sabem o que eu estou falando? Né? Esse é o problema difícil. Que as pessoas
desentendem-se, as pessoas brigam, as pessoas, causam às vezes problemas uns com os outros, e aí fica difícil. A primeira atitude é: pastor, estou saindo da igreja. Por quê, querido? Porque eu não aguento mais fulano, eu não aguento mais ciclano, a situação está difícil. Eu venho na igreja e não gosto nem de olhar, é um hipócrita, é um falso. Eu fico olhando, calma que a sua vez vai chegar. Porque ninguém é perfeito. Amém? Então o que você precisa fazer? Como manter a unidade? Classe de membresia. A gente ensina isso em toda a classe de membros. Hoje tivemos mais uma. Quando você tiver problema com alguém, use as palavras de Jesus de Mateus 18. Você conhece as palavras de Jesus de Mateus 18? Então vamos descobrir. Olha que bacana. Mateus 18, verso 15, se um irmão pecar contra você, ou seja, se alguém te ofendeu, se alguém te deixou aí machucado, se alguém te deixou aborrecido, se alguém te deixou aí descontente com alguma coisa, você não vai deixar de andar com ele ou como ser igreja por causa disso. Primeira coisa que você vai fazer, vá a ele a sós. Problema, né? Muita gente não quer fazer isso, né? Vá a ele sós, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele então não ouvir, leve consigo mais 2 ou 3 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Jesus fala, vá até ele, fale para... O problema é que às vezes as pessoas ficam chateadas e acontece e não falam. Já aconteceu comigo, desculpe se é com você que eu estou falando, porque já aconteceu inúmeras vezes. As pessoas chegam em mim, depois de para ela um bom tempo, para mim novidade. Aí chega, pastor, quero falar com o senhor, o que foi? Eu estava com raiva de ti, eu nem sabia que a pessoa estava com raiva de mim. Eu falei, mas com raiva de mim? Com muita raiva, uma coisa aconteceu, um dia o pastor fez isso e isso. E eu, poxa, eu nem sabia, eu nem tive como me retratar, né? Mas aí, graças a Deus, essa pessoa já está vindo quando o problema está resolvido. Eu quero falar para o senhor que eu não tenho nada contra você, que eu te amo, amém. Eu fico, eu nem sabia que me odiou tanto e agora me ama de novo, né? Assim, rápido, né? Mas acontece, queridos. E se você não chegar na pessoa e dizer para ela que está chateada, ela nem vai perceber que essa cara feia, às vezes, que você está fazendo para ela, porque você está com raiva dela. E de acordo com o texto, você tem que ir nela e dizer. Mas nós recomendamos, quando a gente ensina a classe, que você ore antes, amém? E a gente recomenda que você vá pronto para falar, mas pronto para ouvir também, amém? Porque às vezes a gente só quer falar, mas não quer ouvir. E às vezes a interpretação que o outro teve da situação foi totalmente diferente da sua. Mas e voltando, Jesus fala, se não der certo, leve 2 ou 3 testemunhas. No caso pessoas idôneas, pessoas sérias, para te ajudar. Não leva a pessoa que é partidária, que está do seu lado. Leve pessoas neutras na situação, e elas vão te ajudar. Aí Jesus continua, se ela se recusar, ou seja, essa pessoa, mesmo depois disso, se recusar a ouvi-lo, conte à igreja, aí que entra a igreja, ou seja, traga para a liderança, conte à igreja. Se ela se recusar a ouvir também a igreja, nesse caso aqui a igreja está sendo representada pelo seu líder, trate-o como pagão ou publicano, ou seja, a igreja, nesse contexto aí, não só tem um papel fundamental de trazer julgamento, trazer disciplina, trazer tudo que ela pode trazer, porque é o próximo ponto que eu vou falar daqui a pouco, sobre ela foi dada autoridade, mas também a igreja, ou seja, a liderança da igreja, está aqui para resolver esses conflitos, porque a gente está precisando de andar juntos. Quantos podem dizer amém? Nós temos que andar juntos, então não vamos desistir só porque os problemas surgirem. Quando eles surgirem, vamos resolver de acordo com Mateus 18. Quantos podem dizer amém? Deixa eu filmar isso aqui para lembrar vocês depois. Segunda coisa que a igreja do início fez, a igreja de Atos, muitas vezes referida, eles usaram da autoridade que lhe foi dada. Lembra que eu li Mateus 16? Mateus 16, Jesus falou, olha, Pedro, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, que era, mais uma vez, a afirmação que ele havia feito. E não só isso, Pedro, tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E eu também prego uma mensagem sobre isso, explicando da autoridade que nos foi entregue. E guess what? A igreja de Atos, a igreja do início, fez a diferença no mundo de então, porque eles usaram dessa autoridade. Usaram inúmeras vezes. Jesus, falando também nesse mesmo texto de Mateus 18, fala a respeito dessa autoridade da igreja. Eu queria que você continuasse lendo comigo. Olha o que ele diz no verso 18 em diante, no capítulo 18 que a gente acabou de ler de Mateus. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra é uma repetição, uma reafirmação do que ele já havia dito em Mateus 16. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu,
e tudo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Eu gosto de uma tradução de Eugene Peterson, que é uma interpretação desse texto, que está na mensagem. Eu tenho ela projetada para você. Ele diz assim: isto não é tudo. Vocês terão completo e livre acesso ao reino de Deus, chave para abrir qualquer e toda porta. Não mais barreira entre o céu e a terra e o céu. Um sim na terra é um sim no céu, um não na terra é um não no céu. Jesus estava dizendo para a igreja o seguinte, como Eugene Peterson colocou claramente: a igreja é o interruptor de Deus na terra. É aqui que as coisas acontecem. E preste atenção que está na igreja. É por isso que Jesus disse: onde 2 ou 3 se reunirem no meu nome. Ele não disse onde você estiver lá sozinho. Você ora no seu quarto sozinho, fala com Deus, mas a autoridade foi dada à igreja. E como igreja nós temos que usar dessa autoridade. Nós temos que usar desse poder que nos foi dado por Deus, que é de conectarmos uns com os outros e orarmos juntos, declararmos as coisas juntas. É por isso que na nossa igreja a gente chama uma semana de oração de 3 em 3 meses. Tivemos um em setembro e vamos ter uma outra muito em breve. E você que está me ouvindo aqui, eu quero te dizer, você faz parte dessa igreja? Se você diz de fato que você é parte dessa igreja, diga amém. Amém. Naquela semana você tem que vir orar conosco. Você não pode ficar em casa. Se você é parte dessa igreja, você quer que essa igreja seja relevante nessa comunidade, você tem que orar conosco. Você tem que estar aqui conosco, unidos. Porque não é somente eu sozinho, você sozinho que faremos a diferença. As coisas não vão acontecer se o pastor orar, se alguns líderes orarem. Vai acontecer quando a igreja orar, quando a igreja usar a autoridade. Há vários relatos em Atos dos Apóstolos relevantes à igreja e à autoridade dada à igreja. Mas um me chama a atenção que está em Atos 12, você conhece a história. Tiago, o irmão de Jesus, tinha sido morto por Herodes. E eu nunca entendi esse texto. Por que que Deus faz uma coisa com um e não faz com o outro? Tiago tinha sido morto. E eu tenho certeza que a igreja orou por Tiago. Significa que nem sempre aquilo que oramos vai ser feito. De acordo com o que Jesus nos ensinou a orar, a vontade do Pai será feita. Amém? Mas, no mesmo texto, diz que a igreja orava por Pedro, que também estava Pedro. E o fim de Pedro poderia ser o mesmo fim de Tiago. Tiago tinha sido morto, decapitado. Mas o que acontece? A igreja orou. E Pedro está lá na prisão e de repente, e eu gosto dessa movimentação do Espírito, que o Espírito sempre age de repente. Né? Eu já disse aqui, que eu gosto de repentes. E de repente Pedro lá, achando que era até uma visão, chega nele rapidamente e fala assim: levante, vamos sair daqui. Ele levanta, as correntes caem, ele sai andando, as portas se abrem, e de repente ele está do lado de fora, e de repente ele já está na casa onde os discípulos estavam reunidos, batendo na porta. Eu acho muito interessante que quando a criada vem, olha lá e fala assim: quem é? Ela volta e fala assim: eu não sei, parece que é o anjo de Pedro. Alguma coisa também relevante aos anjos aqui, né? Porque ela disse: é o anjo de Pedro. E eles voltam lá e falam assim: é Pedro, ele está solto. Ou seja, a oração funcionou. Você percebe claramente naquele texto que Pedro foi solto, mas a igreja estava unida, orando por ele, usando a sua autoridade. Queridos, nós poderemos fazer a diferença nessa cidade se a gente se unir como igreja. A gente vai poder olhar para essa redondeza, para o nosso redor e falar assim: essa cidade vai ser diferente. Eu me lembro anos atrás, quando essa cidade era muito violenta. Quem era aqui da época que a cidade era violenta? Tinha mortos aqui, direto aqui, do lado nosso aqui. Gangues que moravam aqui. Tiroteios aconteciam aqui. E você hoje olha e fala: não pode ser. Na época eu me lembro que os nossos pastores, Fernando e Teresa, pensaram: o que nós podemos fazer para essa comunidade? Na época eles oraram a Deus, o Espírito Santo dirigiu eles para abrir a escola de música, porque eles queriam dar às crianças dessa cidade uma oportunidade de não se envolver em gangues. E hoje a escola de música da nossa igreja é um sucesso, para a honra e glória do Senhor. E você faz parte disso. Uma igreja unida, uma igreja com propósito faz a diferença na sua comunidade, queridos. Outro dia nós estávamos aqui pensando de quantas pessoas sós que existem na cidade. Nós descobrimos isso num dia que tinha uma senhora na nossa igreja, que frequentava a nossa igreja, e o pastor Fernando falou assim: me ajuda a ajudar essa senhora a se mudar. E eu me lembro quem mais foi com a gente foi mudar essa senhora num apartamento aqui próximo. E ela morava sozinha, não tinha ninguém por ela. E na hora a gente começou a mudar e pensou assim: nossa, quantas pessoas igual ela existem nessa cidade?
E para nossa surpresa, nós descobrimos que eram muitas, e muitas carentes. Vivemos num país próspero, mas existem muitas pessoas carentes nesse país, passam necessidade. Na época eu estava fazendo essa classe que eu citei para vocês a respeito da igreja Donut, mas que não faz a diferença na comunidade. Nós éramos uma igreja Donut, uma igreja que tínhamos os membros vindo de outro lugar, mas as pessoas do nosso redor, e a pergunta que eu me fiz e trouxe para o pastor foi o seguinte: se nós deixarmos de existir como igreja amanhã, que impacto isso causará na nossa comunidade? E para nossa tristeza era nenhum. Era uma igreja que abriu e fechou e a comunidade nem se lembrou que ela existiu. Mas na época a gente resolveu mudar isso. A gente entramos em contato com um projeto de entregar comida para pessoas idosas. E você pode vir aqui na igreja. Agora é segunda sim, segunda não. Antes era toda segunda. Toda semana é uma fila de pessoas idosas nessa igreja, nós entregamos comida. Porque nós queremos utilizar da autoridade que nos foi dada. Esse prédio é lindo, mas se ele não for usado, ele para nada serve. E você faz parte disso. Eu quero te dizer que uma igreja unida, uma igreja usando a sua autoridade, ela fará a diferença na sua comunidade. E nós somos a chave que abre. Nós podemos tirar pessoas da prisão, pessoas do vício, pessoas da tristeza profunda, da depressão, se nós nos unirmos. Imagine, poucos fazendo isso, já estamos causando um impacto nessa cidade. Se todos vocês se levantarem e começarem a usar, olha, meu coração arde por isso. Eu quero fazer a diferença. Deus vai te usar. Quantos podem dizer amém? Então a igreja, até então, usada por Deus naqueles dias, fez a diferença porque estavam unidos, usavam da autoridade e, por último, dependeram do poder do Espírito Santo. E este é o chave. Se nós estivermos unidos, se nós estivermos usando a nossa autoridade, o poder do Espírito Santo virá sobre nós. Claramente isso aconteceu nos dias de Atos. Eu gosto de Pedro, da transformação, e nós tivemos a série do discípulo, né? Onde Pedro sai de um simples pescador ao apóstolo Pedro. Eu gosto do Pedro que a gente presenciou no início e o Pedro que a gente viu sendo transformado pelo Senhor. E sabe, isso é bom porque me anima a mim, me anima a você, tenho certeza, que você é um projeto de Deus em andamento. Quantos podem dizer amém? Você ainda não está pronto, você às vezes está desanimado, triste, pensando, sabe, pastor, isso é para vocês. Não, queridos, você também é um Pedro, e Deus ainda está trabalhando em você. E o Pedro que estava lá no início com Jesus, que havia negado Jesus, que falhou com Jesus várias vezes, foi um Pedro transformado depois que o Espírito veio sobre ele. O Pedro que tinha medo agora se tornou um Pedro corajoso. Um Pedro que não tinha audácia nenhuma para fazer nada para o Senhor, de repente começou a fazer. E eu amo o relato de Atos 3. Pedro está indo para a igreja, como muitos de nós. Pedro está andando ali junto ao seu amado irmão, preparando-se para adorar o Senhor. E de repente uma pessoa necessitada lhe pede uma ajuda. Porque tudo que ela sabia fazer era pedir ajuda. E ela pede, me dá um dinheiro. E Pedro, como a maioria de nós, também quebrado, não tinha dinheiro. E pensou assim, olha, eu não tenho dinheiro, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, a autoridade, levanta-te e anda. Amém? E imediatamente ele andou. Queridos, eu não sei quando Deus vai me usar para isso, mas eu creio que um dia Deus vai me usar para coisas extraordinárias. E eu oro por isso. Pouca gente sabe disso, mas eu orei pelo pastor Fernando para ele ressuscitar. Eu orei. Talvez ele ia brigar comigo, que voltou, porque ele estava na presença do Senhor, mas eu orei por ele, eu impus as minhas mãos sobre ele, eu declarei, eu e ele sozinho naquele lugar, dizendo, Senhor, se o Senhor me trouxe aqui para isso, faça isso agora. Eu não tenho nada que eu possa dar para ele, mas o que eu creio neste momento é que o Senhor tem poder de ressuscitá-lo. E eu fiquei aguardando, ao ponto das pessoas me tirarem dali. Eu cria naquele momento que Deus podia fazer aquilo. Por que não fez? Eu não sei. Mas já fez comigo há muito tempo atrás, não de ressuscitar, mas acordar um sobrinho meu de coma, e minha esposa é testemunha. Ele caiu da cama, rachou a cabeça e os médicos falaram, olha, ele possivelmente vai ficar vegetando na cama. E eu estava de férias no Brasil. E eu estava ali triste, porque no mesmo dia eu tinha salvado esse meu sobrinho de um afogamento numa piscina de uma chácara que estávamos, 3 anos de idade. Ele caiu na piscina e ninguém viu, e eu de longe observei que ele estava afogando. Pulei na piscina, tirei o menino de lá, e à noite daquele dia, a minha irmã deixou ele cair da cama. E ele bateu, né? Ela colocou ele na cama, enrolado numa toalha assim, ele desequilibrou, caiu, bateu a cabeça. Me ligou desesperado, então, meu filho está no hospital em coma. E na hora eu comecei a chorar e falar, Deus, eu não entendo, por que o Senhor me permitiu salvar ele, agora esse espírito de morte?
Eu estava com a minha esposa e o Espírito Santo falou comigo: levanta daqui agora. Você é profeta, vai lá e profetiza vida sobre aquela criança. E eu saí, fui para o hospital, cheguei no hospital, ele estava lá, não quiseram deixar a gente entrar. Minha esposa me lembra direitinho, eu entrei, o médico falou: não vai entrar. Eu falei: eu preciso de ver essa criança. E eu fiz o que eu imaginei que Eliseu fez com aquela criança morta. Eu deitei sobre ele, abri as mãozinhas dele, soprei dentro da boca dele e falei assim: em nome de Jesus, levanta. E o menino abriu os olhos na hora, queridos, na hora. E ele falou comigo, ele falou, para a honra e glória do Senhor, isso. Na hora ele falou, brincando comigo já, como se nada acontecia. Os médicos falaram assim: o que é isso? Eu falei assim: é o poder de Deus sobre nós. Queridos, você tem que ser audacioso. Você nunca sabe onde Deus vai te usar. Mas se você estiver num lugar onde as coisas estão acontecendo diante dos seus olhos, creia numa coisa: você é a resposta de Deus para aquela hora. Se Deus vai responder, por isso que eu citei Tiago e citei Pedro. Um morreu, o outro foi solto. Eu nunca sei quem vai, mas nós temos que deixar que o Espírito Santo nos use. A autoridade do Espírito Santo sobre nós. Você tem que crer isso de todo o seu coração, com toda a sua força. E quando tiver a oportunidade de dizer assim: Senhor, essa pessoa está aqui do meu lado, precisando de uma ajuda. Essa semana de novo, esses dias fui visitar uma pessoa e coincidentemente Deus me colocou em conexão com outra pessoa. E a gente estava conversando e eu vi que essa pessoa estava aflita. Ele começou a se abrir comigo. Agora ele vê em mim uma esperança para um momento difícil que ele está vivendo. A minha esposa sabe disso, ele está sempre me ligando: pastor, ora por isso, ora por aquilo. E eu falo assim: Deus, nós representamos a igreja, uma fagulha de luz, nós somos a representação do Senhor neste mundo, um mundo de trevas, um fagulho de luz aqui, queridos. As pessoas têm que ver em nós uma esperança, uma referência, que você possa orar por elas e as coisas acontecer. E eu fico muito feliz quando elas me ligam e digam assim: olha, está acontecendo, olha, hoje foi diferente, hoje eu estou de melhor, hoje passou o dia bem mais fácil, hoje não aconteceu aquilo. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo está sendo derramado sobre nós. A igreja de Atos foi uma igreja relevante porque recebeu e deixou o Espírito Santo aos usarem. Atos 1:8 diz o seguinte: receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Amém? Muita gente às vezes pergunta assim: pastor, para que poder? Por que precisamos de poder? Às vezes a gente acha que o poder, ele é para a gente ver algumas manifestações na igreja. Não, muito mais do que isso. Nós precisamos de poder para testemunhar do Evangelho. Quando o poder veio sobre Pedro, ele testemunhou do Evangelho. Nós precisamos de poder para proclamar os cativos e oprimidos libertos do diabo. Sabe, a autoridade, nós não podemos, Jesus disse que ninguém pode amarrar o valente sem que antes, soltar a pessoa solta sem que antes prenda o valente. E você precisa de poder do alto, você precisa da manifestação do Espírito na sua vida. Você não vai chegar numa pessoa, como foi o caso daqueles que quiseram copiar Paulo: eu te repreendo em nome do Deus que Paulo serve. Levaram a surra, sabe? Saíram envergonhados. Por quê? Porque não conheciam a Deus. Não é que Deus não podia usar. Temos que lembrar que Atos 2:39 diz que a promessa do Espírito Santo é para nós e para todos aqueles que o Senhor Jesus chamar. Você foi chamado para o Senhor, sim ou não? Você tem convicção disso? Então o derramamento do Espírito é para você. Nada te desqualifica se você crê em Jesus. Nada te tira se você crê que Jesus pagou pelo seu pecado na cruz. Às vezes você está tentando pensar: mas pastor, eu não tenho coisa na minha vida ainda. Sabe, entrega para o Senhor. Confia nele, sabe, peça perdão. O Espírito Santo vai te limpar e vai te encher da presença dele. Eu amo esse shift que foi na vida de Pedro. Foi num instante. Não demorou assim: ele tem que passar por um curso de treinamento. Não, ele precisou do Espírito Santo. Ele tem que passar por um período de purificação. Não, ele precisou do Espírito Santo. Os apóstolos estavam há poucos dias com medo de Jesus, sim, mas agora estão revestidos de poder. Os apóstolos há poucos dias estavam negando Jesus, sim, mas agora eles estão com autoridade e poder, porque o Espírito Santo desceu sobre eles. Queridos, é não abrir e piscar de olhos. Hoje pode ser o seu dia. Para a gente ser a igreja relevante que a gente quer ser nessa cidade, a gente precisa estar unido, a gente precisa estar frequentemente, sabe, andando em autoridade e depender do poder. Eu concluo dizendo: e se a igreja aqui em Salto São Francisco entender esses princípios, e se você entender esses princípios de união, autoridade e poder, essa igreja pode transformar a cidade, mas começa pela transformação da igreja.
começa pela sua transformação. A gente não falou de uma série como essa simplesmente para preencher um tempo. Eu creio que Deus desenhou essas séries. Primeiro falamos do discípulo, agora estamos falando da igreja, que é formada por discípulos. E às vezes a gente espera muito dos líderes, sendo que temos que olhar para nós mesmos. Você tem que olhar para você, para a sua vida como cristão e fazer a pergunta que eu fiz no início. Se o cristianismo depender de você, quão longe ele vai? Se o cristianismo depender da sua vida, quão distante ele vai poder chegar? O cristianismo que aconteceu em Atos chegou até nós, porque homens e mulheres, unidos com autoridade e cheios do poder, deram continuidade ao que Jesus disse um dia em Mateus 16. Eu vou edificar a minha igreja, com pessoas unidas, com autoridade e cheias do poder. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Nós estamos concluindo esse culto. Para você que assiste através desse canal, a primeira pergunta que eu preciso fazer para você e para vocês que estão aqui presentes é muito clara. Eu falei de unidade. Para ser unido você precisa ser parte primeiro. Para estar conectado você precisa de pertencer. Há muita gente nova aqui. Eu talvez não sei se você já fez isso, mas eu preciso te dar uma oportunidade de fazer parte da igreja de Cristo. Eu preciso te dar a oportunidade de desenhar a sua vida de uma forma diferente do que você tem feito até agora. Deus deu ao homem livre-arbítrio. Isso significa que o homem tem vontade própria. E às vezes, muitas vezes, você vai estar vivendo coisas que não necessariamente eram o melhor de Deus para você. Essa pessoa que eu falei que me liga sempre, até eu explicar isso para ela, ela não entendia que o que ela está vivendo agora não é porque Deus não a ama, é porque ela fez uma colheita muito ruim na vida dela por muito tempo. E agora a colheita chegou. E eu falei, então vamos mudar isso, vamos mudar agora o que você vai plantar para colher daqui para frente coisas melhores. E a melhor decisão que você pode fazer na sua vida é plantar o seu coração em Cristo. E se você fizer isso, Deus vai mudar a sua história. Ele pode até reverter, por misericórdia, a colheita que você está tendo. Então eu quero te convidar nesse momento a abrir o seu coração e deixar Cristo entrar. Deixar Cristo entrar. Pastor, já fiz tanta coisa errada. Eu também. Pastor, mas eu não sou uma pessoa boa. Eu também não sou. E sabe o que muda? Jesus. Jesus. Só Ele pode mudar a sua vida. Eu oro por você agora, em nome de Jesus, onde você está. Se você diz, pastor, eu preciso então, não de uma segunda chance, eu preciso de uma chance, de ser alguém diferente, de ser alguém melhor, uma versão melhor de mim mesmo. Como pode isso? Entrega o seu coração para Jesus, confia nele, e o resto Ele fará. Onde você está aqui. Alguém nesse momento quer dizer que tem a primeira coragem de dizer, olha, eu não vou te chamar aqui na frente. Um dia talvez você vai se batizar nessa igreja ou em outra igreja, e essa será a sua confissão pública. Mas hoje tem alguém aqui que diz, se você nunca fez isso, eu estou te chamando para fazer parte dessa unidade. Alguém? Glória a Deus, obrigado, querido. Eu orei por você no começo, pode abaixar para ninguém te ver. Eu estava ali, o Espírito Santo me mostrou você, e eu sabia que hoje era o seu dia. Eu sabia. Glória a Deus, porque hoje algo novo começa na sua vida. Algo novo começa na sua vida. Eu vi a tristeza no seu coração, amado. Todos estavam alegres e você de braços cruzados perguntando, não há jeito para mim. Deus manda te dizer, há solução para o seu problema. E hoje começa uma nova história na sua vida. Uma nova história começa na sua vida. No momento do louvor, onde todos estavam alegres, eu olhava para você e falei, por que esse homem não está alegre? E o Espírito Santo falava para mim, hoje ele irá se alegrar comigo. Hoje é seu dia, tá, querido? Alguém mais? Eu sei que há mais pessoas que precisam de ter um encontro com Jesus. E você não tem ideia de como isso é especial. Você não tem ideia de como isso é importante. Alguém mais? Eu vou orar por essa pessoa. Se alguém mais quiser ser incluído nessa oração. Se você que nos assiste, quiser entrar em contato conosco, nos deixe saber. Igreja, ore comigo.
Diga assim: Pai, eu reconheço que sou um pecador e que preciso de um Salvador. Eu entrego o meu coração para Jesus. Eu entrego a minha vida para o Senhor. Faça de mim, Senhor, um filho. Pai, perdoa-me de todos os meus pecados. Ajuda-me a viver uma vida que te agrada. Coloca o teu Espírito em mim. Muda minha mente, meu caráter, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus oramos. Hoje há festas no céu por causa dessas vidas. Às vezes a gente não tem noção de como uma vida é importante para o Senhor. Tem inúmeros relatos que foi num culto de uma só pessoa ser salva. E essa pessoa veio se tornar um grande pregador do Evangelho. E milhares de pessoas vieram após ela. Deus tem um jeito muito especial de trabalhar. Segunda coisa que eu quero fazer hoje, eu queria que vocês colocassem de pé e dessem as mãos às pessoas que estão do teu lado. Porque eu sei que às vezes é desconfortante chamar minha esposa aqui para mim não ficar sozinho. Sabe, queridos, maior do que você imagina, a luta é grande para nos separar. Tanto como igreja, como casal. Como eu falei, essa é a luta que eu mais travo durante a semana como pastor. É ajudando as pessoas a permanecerem unidas, mantendo seus votos. Mantendo seus votos. Porque o diabo sabe que unidos ele não pode nos vencer. Então ele vai tentar nos separar. Então se a gente quer ser a igreja relevante dessa comunidade, a gente tem que estar unido. Unido mesmo. Não significa que a gente vai concordar em tudo, mas a gente vai resolver os nossos problemas, amém? Como Mateus 18, a gente vai andar realmente de mãos dadas, literalmente e espiritualmente. Então vamos orar. Pai, eu oro nesse momento que o Senhor cele em nós agora, ó Deus, esse estandarte, essa igreja unida, essa igreja, Senhor, compromissada com a verdade, de fazer todo o esforço para manter a unidade do Espírito. Pai, ajuda-nos a sermos pessoas maturas, sábias, que sabem discernir, Senhor, o ataque do inimigo, de ver o inimigo e não pessoas, de detectar, Senhor, que nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas contra principados e potestades, que o nosso inimigo não é o nosso irmão, não é o nosso cônjuge, temos um inimigo em comum. E só iremos vencê-lo se estivermos unidos. Em nome de Jesus nós declaramos que manteremos a unidade para a honra e glória do nome do Senhor. Pai, usa-nos como igreja também com autoridade. Onde quer que vá, o Senhor nos enviar, Senhor. Onde quer que o Senhor nos coloque. Queremos ser um instrumento do Senhor. Queremos ser a mão do Senhor. Queremos ser a extensão do Teu braço. Tira todo o temor, Senhor. Toda dúvida. Possamos ser uma igreja, Senhor, audaciosa, para honrar o Teu nome, em nome de Jesus. Eu queria chamar os líderes do altar, os pastores agora, para vir no altar. E hoje eu quero terminar assim, eu sei que muitos precisam de sair, são 1h agora, estamos terminando um bom horário, tem crianças ainda. Eu queria que vocês, nesse momento, que têm vontade mesmo de receber algo novo, fresco do Espírito. Talvez você já recebeu o Espírito Santo, querido. Eu gosto dessa ilustração porque não há outra melhor. É igual você abastecer o seu carro. Você não abastece uma vez e anda com aquele combustível para sempre. Você está sempre buscando colocar mais para continuar. E a vida com o Espírito Santo é assim. Você sempre precisa de estar sendo renovado, abrindo-se e dizendo: Espírito Santo, eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti. Eles fizeram a diferença porque eles buscaram o poder do alto. Eles fizeram a diferença porque eles dependiam do poder do alto. E nós não podemos ser uma igreja, sabe, apática a isso. Uma igreja indiferente ao mover do Espírito.
Você precisa dar lugar ao Espírito Santo na sua vida. Você precisa buscar o Espírito Santo na sua vida. E se você quiser, eu quero abrir esse altar para que você tenha um tempo aqui de qualidade com Deus. Esses irmãos só vão orar para você se você quiser. Talvez você vai chegar aqui e só levantar as suas mãos e dizer: Deus, enche a minha vida, enche-me do teu Espírito. Derrama sobre mim mais da tua presença, para que eu possa fazer diferença aí fora, para que eu possa pregar o Evangelho com autoridade, para que eu possa curar os enfermos, para que eu possa libertar os cativos, para que eu possa expulsar demônios, Senhor. Encha-me do teu Espírito. E se você quiser, pode vir. Se você precisar de ir, eu entendo. Às vezes você tem que pegar sua criança, tem compromisso, que o Senhor realmente te guarde. Amém? Levante suas mãos que eu quero orar para aqueles que precisam sair. Pai, guarda a nossa entrada e a nossa saída. Deus, como sempre temos falado, o Senhor sempre às vezes permite que nós sejamos provados justamente naquilo que estamos falando. E nós estamos sérios com isso, e queremos ser uma igreja relevante nessa comunidade. Queremos ser uma igreja unida. Eu sei que muitas vezes o ataque vai vir para tentar nos trazer desunião, mas nós repreendemos isso. Nós queremos ser uma igreja relevante, Senhor, que usa da autoridade, e uma igreja revestida de poder. Por isso, Senhor Jesus, guarda a nossa entrada e a nossa saída, leva-nos em paz, ajuda-nos a estarmos alertas, Senhor, que possamos voltar aqui nessa semana para os encontros de grupo de conexão e para o próximo domingo, Senhor, para o culto multicultural. Vá na paz, que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada em Cristo Jesus. O altar está aberto para aqueles que querem buscar mais o Espírito nesse momento, em nome de Jesus.